Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, nós podemos te agradecer, e agora nós podemos chegar na Tua presença, e podemos abrir a Tua palavra e o Senhor poder falar conosco. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas, e que não venhamos a sair daqui como chegamos, mas que possamos sair daqui enriquecidos com a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Sabe que às vezes nós passamos por algumas situações e a gente está super bem, está tudo funcionando tranquilo, está tudo muito bem, só que aí de repente acontecem algumas coisas em que cai o nosso chão, a gente fica numa situação que a gente fala assim, mas até ontem estava tudo bem, de repente a gente recebe uma notícia e essa notícia choca você. Essa notícia faz com que você pode até perder as suas esperanças. Ou às vezes você fica numa situação que você fala assim, e agora? Não é? O que eu vou fazer? Tem várias situações em que as coisas acontecem e se você quiser, por você mesmo, você fala assim, não, eu vou lá e vou resolver. Mas às vezes não. Às vezes você fala assim, olha, só Deus mesmo para poder resolver essa situação. Porque tem várias situações em que a gente fala assim, eu vou tentar por aqui, eu vou tentar por ali, mas tem algumas coisas que acontecem que você fala assim, se não for Deus, não vai dar certo esse negócio, não é? Pois você sabe que na palavra do Senhor aconteceram vários casos em que quando nós começamos a ler assim, a gente fala assim, e agora? O que vai acontecer aqui? Porque esses homens não vão dar conta dessa situação. Pois uma vez aconteceu isso com um rei de Israel. No caso, o rei de Judá. O nome dele era Josafá. Josafá, uma vez aconteceu uma situação com ele que ele falou assim, olha, realmente, se não for o Senhor. E é isso que nós vamos ver hoje. O que Josafá fez baseado numa situação em que ele passou e qual foi a resposta de Deus em relação ao que aconteceu. Então, os queridos podem acompanhar comigo. Nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Então, a palavra do Senhor diz assim, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e lhe avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. Olha só. Nós vemos que até então estava tudo bem, estava tudo tranquilo, ele tinha, o texto começa assim, depois disso, por quê? Porque eles estruturaram o reino, ele constituiu levitas, sacerdotes, estava tudo funcionando, e aí depois de todas essas coisas, de repente, uma notícia dessa, do tipo, está vindo um monte de gente aqui, e esse povo vai guerrear contra você, e eles são muito mais do que a gente. E aí, quando ele recebe essa notícia, ele tem medo. Só que o ter medo, a gente também tem. Às vezes, quando a gente recebe algumas notícias, a gente também fica numa situação dessa. Mas a questão é que Josafá, depois que ele passa por esse medo que ele sente, ele tem algumas etapas que ele faz, e é isso que nós vamos ver, cada uma das etapas que ele faz, para ver o que acontece, baseado nessas atitudes que ele toma. Olha lá, teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então nós vemos que a primeira coisa que ele faz, ele reconhece que ele precisa de Deus. E isso, às vezes quando a gente recebe uma notícia, um médico chega para você e fala assim, olha, o que você tem não tem cura. Aí, o que acontece? A gente recebe uma notícia dessa e fala assim, e agora?
Ou às vezes chega e fala assim, olha, você perdeu o emprego. Ou olha, o teu filho não tem solução. Ou a gente recebe alguma notícia dessa e isso nos choca, isso nos abala, isso nos surpreende. Mas quais serão as nossas atitudes depois dessas situações? Vão fazer totalmente diferença na nossa vida e talvez na vida das pessoas que estão envolvidas. Nós vemos que a primeira coisa que ele faz, ele reconhece que ele precisa de Deus. Por quê? Porque ele convoca todo mundo para poder se consagrar e fazer um jejum para o Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja e eu vi o próprio pastor contou essa história, né, dele mesmo. Então uma vez ele estava na casa dele e ele foi assaltado. Entraram, renderam ele, a esposa, tal, levaram as coisas e foram embora. Mas graças a Deus não fizeram nada, nem com ele, nem com a esposa, nem com o filhinho. Mas ele ficou mordido com essa situação. Ele falou assim, onde já se viu? O ladrão veio aqui, fez o que quis, levou tudo embora e eu não podia fazer nada. E ele ficou tão assim, ele falou assim, não, eu preciso resolver essa situação, eu não posso viver num mundo desse. Você quer saber? E ele pensando, ele falou assim, eu já sei, tem um membro da minha igreja que é policial, eu vou falar para ele como é que eu faço para comprar uma arma. Porque a próxima vez que entrar um ladrão aqui, eu vou estar pronto para poder reagir a essa situação. E aí ele foi conversar com o membro, que era policial da igreja dele, e aí ele conversando falou assim, rapaz, sabe o que aconteceu lá em casa? Ele falou, pois é, pastor, fiquei sabendo, tal, puxa, que coisa, né? E aí ele contando, ele falou assim, olha, eu estava pensando, o pastor falando, e como é que eu faço para poder comprar uma arma, para poder legalizar, assim, porque aí a próxima vez que acontecer, eu já estou pronto. E aí esse policial falou assim, rapaz, não é bom esse negócio, você não tem treinamento, você não fez curso, na hora você fica numa situação tão assim que você não sabe o que pode acontecer, é melhor você não fazer isso. Ele falou, não, mas eu quero ver como é que é, qualquer coisa eu faço curso e tudo. Ele falou assim, olha, é muito difícil para você legalizar, o policial querendo convencer o pastor a não ter isso, e o pastor insistindo, até que chegou o momento em que o policial, membro da igreja, falou assim, pastor, confie em Deus, pastor, né? Quando isso acontecer de novo, confie em Deus. Aí esse pastor conta, ele falou assim, aí irmãos, quando eu ouvi o membro da minha igreja falando para mim que eu precisava confiar em Deus, eu percebi que, falei assim, eu acho que... Pois é, o que acontece? Josafá aqui, ele reconhece que ele precisa de Deus. Ele não precisa de armas, ele não precisa de exércitos, ele precisa de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós vemos com Josafá. Olha lá, continuando o texto. Verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Você vê que quando ele reúne todo mundo, e aí, lembra, ele buscou o Senhor. E aí quando ele busca o Senhor, ele faz uma oração. E aí quando ele faz essa oração, ele faz essa oração ao Senhor, sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Deus dele. Na hora que a situação apertou, ele falou assim, eu vou recorrer ao meu Deus, porque eu sei quem Ele é. Tanto é que ele sabe quem Ele é, que ele fala assim, olha, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Ou seja, ele sabe quem é o Deus dele. E é interessante que quando nós sabemos quem é o nosso Deus, aí é mais fácil confiar. Quando nós sabemos do que o nosso Deus é capaz, é mais fácil confiar. Quando nós sabemos que o nosso Deus está ao nosso favor, querendo nos ajudar nas nossas dificuldades ou nas nossas situações, aí é mais fácil passar por aquilo. Agora, o problema
É quando nós achamos que Deus é aquele Deus tirano, é aquele Deus cruel, que se fizer isso aqui o raio cai na cabeça, ou se não ficar direitinho aqui vai receber alguma punição. Quando nós tratamos Deus assim, é mais difícil confiar, porque aí nós estamos servindo um Deus pelo medo, e nós não estamos servindo a Deus pelo amor, por quem Ele realmente é por nós. Mas no caso aqui, quando ele busca o Senhor, ele sabe quem é esse Deus que ele está buscando. E ele continua: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário, teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E clamaremos a ti, na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Quando ele está orando o quê? Ele está lembrando de uma promessa que Deus havia feito para aquele povo. E ele fala assim: olha, Senhor, o Senhor fez uma promessa para nós, então eu sei que o Senhor é fiel para cumprir essa promessa que o Senhor fez lá atrás para Abraão, teu amigo, e ele conta dessa forma. Nós vemos que o problema que acontece conosco é que às vezes nós esquecemos da promessa, ou às vezes a gente nem sabe qual que é a promessa, porque nós não estudamos às vezes a palavra do Senhor, e a gente não sabe o que a palavra do Senhor diz a nosso respeito, ou o que a palavra do Senhor diz a respeito de Deus em relação a nós. E aí, quando isso acontece, a gente não consegue lembrar das promessas do Senhor, e isso acaba nos desesperando ainda mais. Nós temos aquela situação difícil, nós não lembramos da promessa que o Senhor tem para nós, e aí nós nos desesperamos. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas no caso aqui, ele lembrava de quem era o Deus dele. E ele também lembrava da promessa que o Deus dele tinha para ele e para a nação que Deus havia escolhido. Quando nós lembramos dessa promessa, aí nós conseguimos ficar mais seguros e saber que Deus está conosco, mesmo diante dessas situações. E agora, no verso 10, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os montes do Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você vê que ele reconhece a pequenez dele, ele reconhece a situação, ele reconhece quem é Deus e ele reconhece que ele não consegue fazer isso sozinho. Por quê? Porque ele tira o foco do problema nesse momento e ele coloca o foco em Deus. Quando ele faz isso, ele consegue falar assim: olha, Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, não vai dar certo se eu fizer isso sozinho. Então, por isso, eu estou me recorrendo a Ti, do tipo, olha, você vê que ele fala bem assim, ó, não, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Então, ele já reconhece que ele não é capaz. E, além disso, ele fala assim, não sabemos o que fazer. Aquele povo tinha várias estratégias de guerra naquele tempo. Mas quando ele recebe essa notícia, ele pode ter pensado, não, nós vamos fazer assim não vai dar certo, vamos fazer assim não vai dar certo. Ele falou assim, não vai dar certo. Todas essas propostas, essas técnicas de guerra que nós temos, nenhuma dessas técnicas vai dar certo. Então, o que nós vamos fazer? Por isso que ele fala assim, Senhor, não sabemos o que fazer. E conosco, às vezes, nós achamos que nós conseguimos fazer. E conosco, às vezes, nós achamos que nós damos conta. E aí, quando acontece isso conosco, Deus fala assim, então
então vai lá fazer. E às vezes a gente pega, vai, tenta fazer no nosso próprio braço, aí não dá certo. Aí sabe o que acontece? A gente fala, ai Senhor, por que isso está acontecendo? E o Senhor fala assim, mas eu estava aqui o tempo todo, mas você que veio me buscar? Nós sabemos que teve uma situação em que o povo de Israel ganhou de Jericó, porque buscou o Senhor deu a estratégia, e aí eles ganharam aquela guerra, eles ficaram super felizes, e aí depois quando eles vão lutar uma outra guerra, que era de uma cidadezinha desse tamanho, eles falaram assim, vamos por nós mesmos, só esse pessoalzinho aqui já é o suficiente, vamos lá, destrói tudo que está valendo. E aí o que a Bíblia diz? Que aquele povinho desse tamanho pôs o povo de Israel para correr. Foi literalmente isso, pôs o povo de Israel para correr. E aí eles voltaram e falaram assim, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que na primeira, Deus estava com eles, mas na segunda, Deus não estava com eles. Mas Deus não estava com eles não é porque Deus não quis, é porque eles não pediram. E aqui, no caso, ele reconhece a pequenez, ou seja, quando nós somos humildes e reconhecemos que nós precisamos de Deus, aí sim, Deus, e a gente busca o Senhor vem ao nosso favor. Mas para isso, ele tira o foco do problema e ele coloca o foco em Deus. Quando ele faz isso, fica um pouco mais fácil. Sabe por quê? Porque enquanto a gente fica com o foco no problema, a gente às vezes nem consegue lembrar de Deus. Ou quando a gente fica com o foco no problema, a gente nem dorme direito, a gente não come direito, ou a gente come demais porque a gente está ansioso por causa desse problema. Enfim, a gente começa a agir ou a tratar as pessoas de forma diferente porque aquele problema está na nossa cabeça e a gente tenta resolver por nós mesmos. Mas ele não faz isso. Ele tira o foco do problema e coloca em Deus. Isso me faz lembrar daquele salmo, que diz Salmo 37, que diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. É Salmo 37, de 3 a 7, o texto lido. É muito difícil isso, porque a maior parte do tempo, quando nós recebemos as notícias, é difícil a gente tirar o foco do problema e colocar em Deus. Mas a palavra do Senhor sempre nos avisa para falar assim, olha, tira o foco do problema, volta para mim. Tira o foco do problema, volta para mim. A palavra do Senhor sempre fica nos chamando para isso. E ele faz isso, no caso de Josafá, ele tira o foco do problema e coloca no Senhor. Continuando, todos os homens de Josafá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Eu achei esse versículo muito, muito legal, muito interessante, sabe por quê? Ele coloca assim, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Normalmente, quando eles buscam o Senhor, e os homens foram no templo, e o Senhor falou aos homens daquele povo, aqui está todo mundo. E sabe por que é bom quando está todo mundo? E ele coloca esse texto, ele pegou um verso inteiro para falar assim, olha, eles não estavam só os homens não, estava a família toda. Sabe por quê? Porque, no caso aqui, ele compartilha com a família e todos buscam a Deus juntos. Isso me fez lembrar, quando eu estava lendo esse texto, me fez lembrar de sempre quando a gente vai em casamento, sempre tem uns textos chaves, né, que eles gostam de pregar em casamento. E um deles é Eclesiastes 4:12, que diz assim, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, quando você vai buscar Deus sozinho, é uma coisa. Agora, quando você pega e junta todos, e todos vão buscar a Deus, um está ajudando o outro. Quando você está meio para baixo, o outro vai lá e ajuda você. Aí quando o outro já está mais assim, o outro vai lá. É muito melhor quando você envolve as pessoas da sua casa para buscar ao Senhor quando a situação está ali, né? Quando você está diante daquela situação. Porque quando a gente está ali sozinho, a gente sofre sozinho. Mas quando nós compartilhamos com as pessoas que estão conosco, eles nos ajudam a juntos buscarmos ao Senhor e ver o que Deus pode fazer para aquela situação que nós estamos passando.
muito interessante ele coloca isso. Ele coloca, olha, os homens, as crianças, as mulheres e os filhos, todos buscaram ao Senhor. No verso 14, então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeuel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, os filhos dos coatitas e os coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Então, olha só, ele busca o Senhor e aí o Senhor responde aquilo que ele havia buscado. E aí quando o Senhor pega e dá a palavra, o que eles fazem? Eles adoram e louvam o Senhor. Agora a pergunta é, o problema já tinha sido resolvido? Não. Não é? Ele simplesmente, um rapaz levanta lá e fala assim, olha, assim diz o Senhor. E aí ele fala, e o povo já começa a adorar, já começa a louvar o Senhor, mas o pessoal ainda ia chegar lá. Essa situação ainda não tinha sido resolvida. Mas a questão é que quando nós conhecemos a Deus de verdade, e quando nós ouvimos a voz do Senhor e reconhecemos que é o Senhor que está falando conosco, isso já nos dá segurança. Isso já nos dá paz, mesmo que a situação ainda não tenha sido resolvida. Mas quando nós não temos um bom relacionamento com Deus, a gente nem consegue ouvir o que o Senhor tem para falar. E aí quando a gente não consegue ouvir o que o Senhor tem para falar, a gente não consegue adorá-lo e louvá-lo antes que essa situação aconteça. Mas no caso aqui, eles conseguiram adorar e louvar ao Senhor porque eles entenderam o que o Senhor havia falado para eles. Isso é confiar em Deus. É você já descansar enquanto aquilo não foi resolvido ainda. Porque o descansar depois, qualquer um descansa, não é verdade? Mas o descansar enquanto ainda não aconteceu, aí é realmente só para aqueles que conhecem a Deus de verdade. Olha lá, na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tacoa. Ao saírem, Josafá se pôs diante e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselharem com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar ao Senhor, dizendo, dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. O que nós vemos nisso é, Josafá, ele recebe a palavra que Deus havia dito, falou assim, essa guerra não é de vocês, tá? Mas vocês vão, se posicionem, mas deixa eu fazer. Aí sabe o que acontece? Ele realmente vai, e ele se posiciona e deixa Deus fazer. Ele obedece o que o Senhor falou. Agora a questão é, às vezes nós buscamos a Deus, Deus fala conosco, e Deus fala como é que temos que fazer, e aí sabe o que acontece? A gente não faz. Ou a gente fala assim, mas será que é isso daí mesmo? Mas eu não gostei da resposta de Deus, eu queria que Deus falasse que era para fazer assim,
ou então, ó Senhor, o Senhor poderia ser dessa forma, ou dessa forma. Mas no caso ali, ele pega e fala assim, olha, Deus fala assim, faça isso. E ele vai lá e faz. Agora imagina você estando diante de uma guerra, com um monte de gente vindo contra você, com um monte de armas, e você lá cantando ao Senhor. E esse povo está vindo, e você está lá cantando. Eu acho que devia ter uns falando assim, tá, a gente está cantando, mas pega a espada aí, porque vai que não dá certo, a gente já pega a espada e já pega o cara, né? Eles poderiam estar pensando nisso. Mas não, ele falou assim, não, vocês vão cantar ao Senhor, e vai cantando assim. E o povo estava lá, com Josafá nessa situação. Será que seria fácil a gente realmente obedecer a voz do Senhor numa situação dessa? E o povo chegando, né? O povo chegando ali, eu sei assim, e agora? O que vai acontecer? Pois é, ele obedeceu o que o Senhor havia falado para ele. E por ele ter obedecido aquilo que o Senhor havia falado para ele, nós vemos aqui, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, e vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Ou seja, eles começaram a brigar entre eles mesmos. E aí o povo de Israel estava ali só vendo o que estava acontecendo ali, assim, tipo, olha lá, o povo fazendo isso daí, e eles estavam ali cantando e vendo o que estava acontecendo. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Ou seja, Deus fez tudo sozinho. Eles não precisaram matar um. Porque às vezes você pode falar assim, Deus deu uma ajudada ali, depois falou, não, agora vai lá. Não, Deus fez tudo. Porque Deus falou assim, olha, essa guerra é minha, tá? Vocês só vão lá para vocês verem como é que é. Mas deixa que eu faço. E olha lá, Josafá e o povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear os despojos de tanto que havia. E no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beracá até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. Você vê que então eles cumprem aquilo que Deus tinha falado para eles fazerem. Aí quando eles fazem isso, Deus realmente opera aquele milagre diante deles. E aí eles falam assim, então agora que eu já derrotei para vocês, agora vocês podem ir lá e podem pegar tudo que eles têm, tá? E aí eles ficam 3 dias pegando esses despojos e levando para casa. E eu me recordo de um professor de escola bíblica que eu tinha quando era pequeno, e ele falava assim, você vai falar para uma criança de 12 anos o que é despojos? Ele falou assim, o que é despojo, né? Criançada não sabe disso. E na nossa época eu acho que nem sei se tinha a linguagem de hoje, poderia até ter, mas não lembro. A gente não tinha essa Bíblia, né? E aí ele falava assim, e aí o povo de Israel foi lá e pegou bicicleta, televisão, videogame, pegou computador, pegou celular, pegou todas essas coisas e levou embora. E demorou 3 dias para eles pegarem todos esses brinquedos que tinha com o outro povo. E eu sempre lembro disso, porque ele falava, aí eu fiquei pensando, nossa, 3 dias pegando essas coisas, deve ter sido muito legal, né, essa situação. Mas é exatamente isso. Então eles pegam, por eles obedecerem ao Senhor, o Senhor vence a guerra por eles, e o Senhor ainda, por eles terem feito aquilo que o Senhor tinha ordenado, o Senhor ainda traz esse mimo para que eles possam voltar para casa. Mas para que tudo isso acontecesse, vários passos tiveram que acontecer. E o último passo, eles comemoram a vitória que o Senhor deu. E sabe o que acontece? Às vezes a gente está ali
precisando de uma cura, ou precisando de uma libertação, ou precisando de um emprego, ou precisando de alguma coisa assim que a gente não consegue por nós mesmos, e nós estamos ali, e aí Deus abençoa, e o negócio funciona, e a coisa vai. E aí a gente fala assim, que bom. E aí depois as pessoas falam assim, e aí, deu certo? Deu certo. Aí você fala assim, mas Deus fez isso na sua vida, e você só fala assim, Às vezes a gente vê assim, aqueles testemunhos daquelas pessoas que eram drogados, que eram macumbeiros, e tiveram situações assim, e o cara ficou 1 hora contando toda aquela desgraça que aconteceu na vida dele, aí chega no finalzinho, e aí eu me converti e eu estou aqui. Aí você fala, o cara ficou 1 hora falando das coisas ruins que aconteceram, e agora, agora eu estou com Cristo, agora está tudo bem. Mas nós precisamos valorizar quando Deus faz as coisas na nossa vida, nós precisamos comemorar, nós precisamos ficar alegres quando Deus faz alguma coisa para nós. Isso é extremamente importante. Você vê que a Vivi contou a historinha aqui do Mar Vermelho, da abertura do Mar Vermelho. E aí, quando o mar se fecha e eles então agora estão do outro lado, não tem mais chance do povo do Egito pegar eles, ele simplesmente fechou e falou assim, bom, então deu certo, né? Belezinha, agora a gente pode continuar o nosso caminho. Foi assim? Não foi assim. Eles já pegaram, a Bíblia diz assim que eles já passaram a mão num tamborim ali, já começaram a festejar e começaram a trazer louvores a Deus. Tem o cântico de várias pessoas engrandecendo o nome do Senhor por aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E aí depois que eles festejaram, depois que eles comemoraram a vitória que Deus havia dado para eles, aí eles falaram assim, bom, agora a gente vai continuar. E aí eles vão e continuam o caminho. Mas tem o momento de comemorar, tem o momento de falar assim, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E às vezes a gente esquece disso. E aí o Senhor fala assim, é muito ruim quando um filho pede uma coisa para o pai faz, o pai dá o presente, ele pega, valeu, pai, deixa lá assim. O pai fala assim, puxa, mas ele queria tanto isso. E agora ele trata assim. Às vezes, quando isso acontece, nós não somos gratos a Deus quando nós não comemoramos e festejamos aquilo que Ele faz por nós. Mas eles fizeram isso. Você vê que a primeira coisa que eles fazem eles entram em Jerusalém, verso 28, ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. Então eles reconhecem que tudo veio por causa do Senhor. E aí quando eles fazem isso, eles comemoram aquilo que Deus havia feito na vida deles. E o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Imagina os outros povos, olha, você ficou sabendo o que aconteceu? Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha televisão, mas o povo ficava sabendo das coisas que aconteciam. E aí o povo falou assim, olha, você viu o que aconteceu com aquele povo de Israel? Eles nem precisaram lutar, eles só ficaram cantando e o negócio aconteceu. E aí a Bíblia diz assim, o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhes deu repouso por todos os lados. Nós vemos que isso só aconteceu porque ele confiou de verdade. E, queridos, confiar de verdade não é fácil. Confiar de verdade, entregar. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente fala assim, Senhor, o que vai acontecer agora? Eu não consigo fazer mais nada, até onde eu podia ir eu já fui, mas o negócio não vai dar certo. E aí você tem que entregar. E o Senhor fala assim, pode entregar para mim. E quando nós entregamos para o Senhor, Ele faz aquilo na nossa vida. A gente precisa às vezes, lembrar que nós temos um Deus. Nós precisamos saber quem Ele é. E aí quando nós sabemos quem Deus é mais fácil nós entregarmos para Ele. E é mais fácil nós confiarmos a Ele. É mais fácil nós adorarmos e louvá-lo a Ele antes mesmo dele resolver aquilo por nós, porque nós vamos ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós, e isso já vai ser o suficiente para nós confiarmos, entregarmos e depois obedecermos à voz daquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. E aí quando isso acontecer, lembre-se de agradecer ao Senhor depois, por aquilo que o Senhor faz na sua vida, para que nós possamos ser filhos gratos a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é
e por aquilo que Ele tem feito através da nossa vida para os outros. Nós vemos que aqui, depois os outros povos ficaram com medo, ou melhor, eles reconheceram e eles reverenciaram o Deus de Israel. Quando nós entregamos a Deus as nossas causas e nós deixamos Deus fazer, e depois Deus faz os milagres através de nós, é uma forma das outras pessoas verem que há um Deus que pode fazer as coisas ainda hoje. Então nós somos instrumentos, quando nós nos entregamos a Deus de verdade, é uma forma de Deus nos usar para mostrar para as outras pessoas quem Ele é. Porque às vezes já aconteceu situações comigo que eu conto que a pessoa fala assim, olha, só Deus mesmo para ter feito isso. Eu falo, mas foi Ele mesmo que fez. Foi Ele mesmo. Porque quando acontece assim, aí as pessoas falam assim, então existe ainda um Deus em que pode fazer grandes coisas nos nossos dias. Que nós possamos realmente lembrar dessa mensagem, lembrar desses passos e ver como nós vamos reagir a partir de hoje, mediante essas dificuldades que acontecem conosco. Jesus, Ele não prometeu que o nosso tempo aqui seria um tempo tranquilo. Ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições virão, mas quando nós estamos com Ele, a situação é totalmente diferente. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos ver grandes situações na Tua palavra em que o Senhor agiu de formas que ninguém poderia fazer aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deixa esses relatos para que nós podemos ver quem o Senhor é e o que o Senhor é capaz. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, quantas e quantas situações nós passamos, dificuldades, e nós esquecemos do Senhor, ou nós lembramos de Ti, mas nós não conseguimos entregar a Ti totalmente essas nossas causas. Perdoa-nos, Pai, quando nós não confiamos no Senhor. Perdoa-nos, Pai, por não conhecermos o Senhor de verdade, a ponto de saber que o Senhor é capaz de todas as coisas. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a motivação do nosso coração seja cada vez mais querer Te conhecer, para que assim possamos confiar, e assim possamos nos entregar, e assim possamos obedecer aquilo que o Senhor tem para falar para nós, e assim possamos ver o Senhor agindo através das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ser um Deus presente. Muito obrigado por o Senhor querer se revelar a nós, também na vida das outras pessoas através das nossas vidas. Que possamos ser um canal Teu, onde quer que estivermos, e que realmente que as pessoas possam ver a segurança que nós temos em Ti. No nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajude assim a cada dia mais. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.